Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro. O meu orgulho de ser produtor é saber que eu estou trabalhando de forma sustentável, estou produzindo alimento, gerando riqueza para o nosso país. E um orgulho grande que eu tenho também é que o meu filho está seguindo esse caminho. Isso deixa muito satisfeito e orgulhoso de ser um produtor de alimentos. É uma satisfação muito grande de ver uma planta se desenvolvendo, de ter o fruto de uma colheita. Isso é uma coisa indescritível. Subir numa máquina e ver aquela produção sendo colhida é uma sensação mágica. Esta mensagem que acabamos de ouvir é do Wilson Baron, distribuidor agrícola e empresário rural na região de Formosa, GO, e que ele concedeu uma veiculação da empresa de insumos FMC e que tinha como principal tópico a importância que o campo tem na vida do agricultor. Baron contou como a agricultura mudou a sua vida. Bacana, né? Mas, melhor ainda, hoje teremos o Baron aqui conosco, ao vivo e em cores, contando um pouco mais da sua bela trajetória de vida e profissão. Ele, como tantos outros, são daqueles heróis que, mesmo que às vezes pouco falados ou divulgados, fizeram parte da linha de frente em vendas e assistência técnica de suas sementes e que alimentaram o motor da companhia, dia após dia, como representantes, desbravadores e líderes de venda. Hoje, Wilson Baron é empresário, sendo um dos gestores da TCHE Produtos Agrícolas, distribuidor de insumos agrícolas na região, e também produtor rural de destaque nesta mesma região. É por isso que a agricultura é uma profissão que as pessoas nunca devem desprezar. E indo mais além, é importante reconhecer os produtores rurais como membros muito importantes da nossa sociedade e que fazem o seu melhor para que tenhamos algo para comer todos os dias. Beleza? Então vamos conversar com o Baron. Podcast Academia do Agro. E aí, guri? Bom dia, como vai, Wilson Baron? Fala, Valdir. Tudo em ordem? Tudo em paz. Bom, antes de mais nada, apesar de ser repetitivo, todos os episódios eu comento a mesma coisa, mas a satisfação é imensa, muito prazeroso pra gente, pra mim em particular, aonde eu revejo, a gente retorna, né, amigos, né? Encontrar amigos, apesar que, obstante virtualmente, mas que bom, ainda bem que nós temos a tecnologia para isso. Então, seja bem-vindo à Academia do Agro, podcast voltado aí à competitividade do agronegócio. E para mim, como eu te disse, é muito bacana contar com profissionais que fizeram parte da minha trajetória e que cada um de vocês fizer também a sua trajetória. E hoje é a sua vez de contar para nós um pouco da sua caminhada, da sua história, e seja bem-vindo. Obrigado, Valdir. Para mim é uma satisfação imensa estar participando desse teu projeto,
e parabenizo por ele. Tenho ouvido vários episódios aí, lembrando muitas histórias lá das antigas. Então, é muito gratificante poder participar e tentar contar um pouco dessa nossa caminhada aí, né, cara, que já estamos inteirando 39 anos de história profissional, né? Então, vamos lá. Então, esses cabelos brancos, nossos cabelos brancos, tem o porquê, né? Se alguém perguntar, não é tingido, não é moda, não é fashion, não. Inclusive, Baron, eu tenho, nesses períodos anteriores, eu tenho lido bastante, muitos trabalhos, muitas obras, muitos livros bastante interessantes. E um deles, que eu li, que retrata bem o podcast que nós estamos fazendo, chamado Memórias do Presente, é o nome do livro. E é bem isso, né? Porque através de histórias, de memória, de recordações, de passagens e depoimentos, a gente orienta e a gente solidifica ou consolida muitas das ações presentes que nós estamos fazendo e que com certeza inspirando outros a fazerem. Então, Barão, onde tudo começou? Conta um pouco a sua história para nós. Compartilha aí. Bom, vamos lá, Valdir. Eu nasci lá no longínquo ano de 65, estou com 56 anos, no interior do Rio Grande do Sul, um distrito do município de Guarani das Missões chamado Vila 7 de Setembro. Sou o quinto filho de uma família de 6. Naquela região, vamos dizer, noroeste do Rio Grande do Sul, lá se caracteriza por imigrantes, ou alemães, ou italianos, ou poloneses, uma região onde teve talvez a segunda ou a terceira fase da colonização do estado, né? Então eu nasci lá, pai de origem alemã, mãe de origem italiana, família humilde, pai era carpinteiro, a mãe costureira, e sempre com origem na terra, né? Tinha um pedacinho de terra também, mas nada que desse sustento à família naquela época, né? Então minha família é uma família muito solidária, a gente sempre se ajudou muito, os irmãos mais velhos iam crescendo e se estabelecendo e ajudando os demais, de uma forma financeira ou através de orientações, enfim, tudo era válido, né? E a gente sempre teve essa origem bastante humilde, mas graças a Deus nunca faltou nada, né? Nunca passamos fome nem frio. A gente não tinha talvez os luxos que vamos dizer, existiam na época, que eram muito poucos, mas tinha o básico e do bom. Eu lembro de umas histórias assim que nós estudamos tudo em escola pública, né? Tinha que uniforme, tinha que ir de uniforme todo dia. O uniforme da escola era uma calça azul, tergal. Minha mãe que fazia, lógico. Então, quando tinha festa da igreja, eu ganhava uma calça nova. Adivinha a cor da calça? Era azul de tergal, porque ia servir para o uniforme depois, né? E fora que um ia passando para o outro também, né? Os irmãos mais velhos iam passando para o mais novo. E aquilo não tinha fim, né? Só o dia que rasgasse mesmo, que não tinha mais o que fazer, ainda virava pano de chão. E assim, eu acho que como cada 7 em 10 meninos, meu sonho era ser jogador de futebol. Mas tu sabe muito bem que o talento nunca tive para isso, né? Mas até os 10 anos eu ainda sonhava bastante com isso. Depois eu caí na real também, né? Cara, isso aí não vai dar certo. Eu vou ter que fazer outra coisa. E aí, assim, a gente vai se espelhando nos irmãos. Meu irmão mais velho tinha feito ginásio agrícola, colégio agrícola, né? Era técnico. E eu vou por esse caminho também, né? A nossa região é muito ligada a isso, né? Então, é o que se tinha. Não tinha indústria, não tinha nada naquela região praticamente. Uma ou outra agroindústria lá, em fase inicial, mas nada muito consolidado. Então, assim, eu estudei nessa escola pública, lá no mesmo lugar que eu nasci, fiz até a 8ª série. Depois eu fui para um colégio interno, 300 e tantos quilômetros de casa, lá no Alegrete, né? Fiz o técnico agrícola lá. Era muito bacana, porque a gente ia para lá, cara, eu tinha 14 anos, eu ia para lá e me comunicava por carta com a minha família. Rapaz, será que um de nós hoje tem coragem de largar um menino de 14 anos para o mundo sem poder se comunicar? É um troço que a gente não consegue imaginar hoje, né? E assim, a gente ia ao passar do ônibus e talvez uma taxinha que tivesse que pagar lá, o resto a escola dava tudo, né? Então, tinha cama e comida, roupa lavada, tudo por conta da escola, e por resto tinha que se virar lá. A gente voltava nas férias ou esporadicamente em algum momento no meio do caminho, assim, né? E aí tinha que voltar de carona. Rapaz,
aquelas estradas de chão lá, pegar carona, volta e meia o caminhão parava, mas tipo assim, tu saía, a jornada começava às 7 da manhã, eu ia chegar em casa quando chegava às 10 da noite, e alguns trechos a pé ainda. Enfim, mas isso foi muito, muito bom, muito gratificante. Acho que ajudou a moldar o que a gente é hoje também, né? E isso não foi um privilégio meu. O mundo era assim naquela época. Em momento algum eu reclamo disso, muito pelo contrário. Eu acho que é muito positivo, né? Então, me formei lá em 81, né, quando prestes a fazer 17 anos. E aí tudo começou. Em 82, um amigo falou, ele ainda falava assim, Pioneer. O gaúcho não falava Pioneer naquela época. A Pioneer está contratando, abriram uma unidade em Santa Rosa e estão contratando. Eu, rapaz, eu vou lá, vou fazer o quê? Não tem nenhuma perspectiva, nenhuma coisa em vista, né? Pensando em tentar fazer algum vestibular ou algum concurso, tipo matéria, essas coisas. Mas fui lá. Lá eu tive a grande satisfação de conhecer o Enio Stivelski, que era o gerente da unidade, os mais antigos que estão no nosso grupo lá. Vão conhecer, foram colegas dele. Ele me contratou inicialmente para eu pesar caminhão e fazer nota fiscal. Eu tinha curso de datilografia. Isso talvez foi um fator que me ajudou a ser contratado. Eu podia datilografar as notas fiscais. 5 guias, aquelas com carbono e tudo. Então eu comecei assim, né? Iniciei em fevereiro, então agora dia 1º vai fazer 39 anos. E então teve a fase de colheita, né? A gente recebia esses caminhões com as espigas já vindo da lavoura. E depois passou a colheita, o beneficiamento, onde a gente também participava. Nós fomos preparar um novo plantio. Foi a safra 82, 83. Aí eu já participei, já tinha carteira de motorista, eu já tinha 18 anos. Eu pude fazer também essa parte de campo, né? A condução da lavoura, desde o plantio, o desenvolvimento, o desprendimento principalmente, que era uma fase crítica, e a colheita. Tudo isso em áreas de sequeiro na época, áreas pequenas, foi muito interessante. Então, essa safra 82, 83, eu participei efetivamente dela já a campo, na produção em Santa Rosa. Aí eu estava em idade militar. Aí, o que aconteceu? Eu vou para o quartel, cara. O salário não estava grande coisa na época lá, década de 80, né? Acho que nossa geração aí sofreu muito, né? Porque chamada década perdida, não se tinha muita perspectiva, a economia andando de lado ou dando ré, e foi um troço bem esquisito. Eu digo, eu vou para o quartel e fui fazer o CPUR. Então eu sou um oficial da reserva R2. Minha ideia era fazer isso aí e seguir esse período aí, que na época eram 7 anos, que você podia ser segundo-tenente, primeiro-tenente e até sair como capitão, mas não podia passar dos 7 anos. E minha ideia era usar esse tempo, esse salário que era razoável, para tentar encaixar um curso universitário, né? Aí eu voltei em 85, 84 foi o ano do Exército. Eu voltei em 85, a Pioneer estava totalmente remodelada. Esse ano de 84 foi crucial para a alteração de estratégias, né? A empresa, eu acho que foi o ano que ela virou a chave agora o preço do nosso produto é de acordo com o custo que ele tem, não pode ser igual aos demais agroceres de Cargill, que colhe de qualquer jeito, deixa secar na lavoura e colhe de colhedeira, enfim. Não, a Pioneer sempre colheu com espiga, sempre teve um cuidado extremo com a semente e não conseguia valorizar. A partir dessa fase, então, virou a chave, se passou a valorizar, né? Teve um time técnico que entrou no processo, né? Eu conheci na época o Toneto lá, e depois lá na frente a gente voltou a se encontrar também, enfim. Então voltei em 85, fiz o processo de final da colheita e beneficiamento, né? Lá em Santa Rosa. Aí o Delmar Brenner, que era o gerente lá na época, me convidou para ir para Marechal Rondon. A Pioneer enxergava Marechal Rondon como talvez uma grande possibilidade de montar uma unidade de produção lá, porque naquela época estava enchendo o reservatório de Itaipu, né? Então eles imaginavam, aqui deve virar um negócio bacana, chover demais, enfim, a terra lá era fantástica, é fantástica, né? E eles pensavam em aproveitar isso. Então fui para lá para conduzir alguns trabalhos, junto com o Delmar, sob a batuta do Delmar. Fiquei lá por um ano. Naquela época estava iniciando o Safrinha, conheci lá o Vladimir também, me ajudou muito naquela fase. Fiquei por um ano, desenvolvi o trabalho que foi solicitado lá. Foi a pior seca da história. Então aquilo que eles imaginavam
não aconteceu. Na verdade, foi um ano extremamente seco lá. Então, fiquei lá em Marechal Rondon até 85. Nesse meio tempo aí, o Cláudio entrou na empresa. Montaram aquela estrutura de Londrina. O Dr. Suga já estava lá, já tinha unidade de pesquisa lá, né? E o Cláudio entrou para ser o coordenador, gerente de departamento técnico na época, né? E o Cláudio me chamou para ir lá, para desenvolver os trabalhos a partir de lá. Então, não tive dúvida, vamos para Londrina, sem problema nenhum. E lá eu conheci o time da Garça Rural, Itar, Paulo, também me ajudaram muito lá, receberam muito bem. Inclusive, o Itar deixou eu morar numa casa que ele tinha lá, ao lado da empresa lá. Olha só, muita história bacana, assim, no sentido de receptividade das pessoas que a gente não vai esquecer nunca, né? Então, Londrina, aquela estrutura que foi montada naquela época, que perdurou por vários anos, né? Cláudio, o Diogênes, o Daniel chegando também na mesma fase, o Dr. Sugan por lá. Aí veio 87. Aí uma ideia que surgiu lá e eu fui convidado para vir para Itumbiara, para pegar o bom momento que estava tendo o Goiás aqui, né? Com a performance dos híbridos na Pioneer lá. 6875, 6836, 6874, coisa arada lá que, principalmente o 6875. Aí eu lembro até hoje, o Mariano chegou e falou assim, cara, tu vai para lá? Lá tem o Toneto, o Ferrari e o Busanello. O Toneto vai lá, encosta nele que ele vai te ensinar muita coisa. O Ferrari é um grande vendedor, experiente e tal, mas a tua missão é expandir os horizontes dele, sair, fazer ele ir para Mineiros, para Quirinópolis, para Jataí, expandir o mercado que ele já tinha consolidado em Rio Verde. E o Busanello, tu vai ser o apoio dele, parte de desenvolvimento, ensaios, etc., porque o Busanello é o Busanello, acho que quem conhece sabe o potencial comercial que ele tem, né? Então, fui para Itumbiara. Cara, tem algumas histórias bem interessantes, assim, ó. O Ferrari e o Busanello, eles não deixavam eu ficar em hotel, cara, eu dormia na casa deles. Aquela semana que eu ia lá para Rio Verde, eu ficava na casa do Ferrari. Ai, pensa uma situação como essa hoje, né? Porque é quase que impensável, né? O Busanello é a mesma situação. E eu morava na unidade de Itumbiara, então em Itumbiara eu tinha onde ficar. Mas o domingo, a minha casa era lá no Toneto, cara. A gente fazia religiosamente um churrasquinho, era um quarteto, vamos dizer assim, muito interessante. Isso foi 87. 88 se definiu abrir Brasília, né? Uma região um pouco desgarrada e onde a agricultura estava começando, né? Áreas de produtor de semente, enfim. Não era uma região tradicional de milho como era a região ali do Acreúna, de Itumbiara, de Redé, enfim. Mas estava começando e, assim, lavouras de alta tecnologia, um pouco diferente daqueles 50, 60 sacos que se colhia lá na região baixa do Goiás, né? Então, o Busanello teve, para mim, a minha sorte e a felicidade de me convidar para assumir nessa região. Quando eu fui para Marechal Rondon, eu tinha 20 anos. Quando eu cheguei no Goiás, eu estava com 23, recém-completados. Então, vamos assumir uma região? Na hora, não tive dúvida nenhuma. Então, fiz 4 mudanças seguidas em 4 anos, né? É uma parte que eu pulei aqui. E quando eu fiquei em Londrina, em 86, eu conheci a Dilma, que foi uma grande sorte que eu tive na vida também, e que é a minha atual esposa, né? A mãe dos meus 2 filhos e a avó das minhas 3 netas. Então, isso foi lá em Londrina. Já ganhou de mim, hein? Já ganhou de mim, eu só tenho 2 netas, viu? Eu tô com 3, olha, 3 feras. Que beleza, hein? Que beleza, parabéns, cara. Pensa isso é padecer. Padecer no paraíso é isso aí, viu, cara? E assim, lá em Londrina, assim, o apoio que nós tivemos, o profissional que eu respeito demais, né, que foi o Cláudio, troço fantástico. O Cláudio me ensinou muita coisa, né? Imagina, me deu oportunidade, me orientou sempre com o maior carinho, sabe? Sabendo, né, da limitação que a gente tinha, mas tentando aproveitar aquilo que a gente podia, de fato, ser explorado e gerar o resultado que se pedia, né? Então, assumindo a representação em Brasília, uma região nova, não tinha porra nenhuma, né, em termos de milho. Tinha uma Busanello com contato com 2 ou 3 clientes ali da Copadef, que já existia, né? E com aquilo a gente veio, com aquela orientação. Mas pensa, a região que eu fazia, pegava o noroeste de Minas ali, que tivesse ao alcance, né? O Naí Paracatu, pegava a Bahia,
Barreiras, tinha meia dúzia de gente lá querendo plantar milho também, e até onde, pro norte, onde pudesse chegar, a gente podia ir, mas não tinha perna nem para fazer aqui em volta, né? Cristalina também estava dentro dessa região. Então a gente começou gradativamente a fazer um trabalho. E o que podia fazer na época? Escolher os melhores produtores, os maiores, os mais tecnificados, usar a ferramenta que a gente tinha, que era a genética, e encostar nesse pessoal e lado a lado, e orientação, e pegar, transformar o plantador de soja em milho. Não era uma tarefa fácil na época, porque se plantava milho com soja com EGAN, e alguns queriam também plantar o milho com EGAN. Tanto que a EGAN largou uma plantadeira de disco uma vez para enfrentar a concorrência da líder, que era Semiato na época. Aqui na região sempre foi a Semiato, né? E, rapaz, muito, muito bacana esse começo aí, né? De trajetória. Então, a gente teve sucesso com os materiais que se tinha na época, né? Começamos a desbancar. Aqui era basicamente Cargill e Agroceres. Você não tendo uma parceria comercial, eu tinha que dar os pulos, né? Não tinha nem muita questão da venda direta na época, enfim, só se vendia à vista, era um outro mundo. Eu cheguei a mandar pedido para a Pioneer por Telex, né, Aldir? Eu acho que talvez a geração Y nunca tenha visto um Telex, talvez só em museu, mas eu mandava pedido por Telex. Eu chegava nas secretárias das empresas lá que ajudava a gente, ó, passa para mim, por favor, que isso é urgente, né? Ela, aquela fitinha toda furada, e saiu lá em Santa Cruz. A outra opção era correio, mas o correio, acho que nem Sedex tinha, então o correio era 10 dias, uma semana, 10 dias. Chegar um pedido lá para depois faturar. Uma das grandes invenções nessa fase aí, que foi talvez para a área comercial mais revolucionário que o celular é hoje, foi o tal de facsímile. 91. Você mandava o pedido integralmente lá para baixo, numa foto. Que coisa maravilhosa aquilo. Para quem passou por Telex, sabe disso, né? Aquilo foi uma revolução muito maior que qualquer outra. Assim, aquele foi um salto assim, de uns 10 degraus, uma vez só. Foi. Nossa, impressionante. Foi mesmo. Nos deixou assim numa condição extremamente confortável, né? E eu acho que chegamos na Pioneer, ficamos até 99, safra 99-2000, foi a última, né? A região gradativamente foi sendo desmembrada, né? Logo a Bahia ficou para trás, logo Cristalina e Unaí ficou para um lado também, e eu acabei ficando sempre aqui em volta de Brasília. Quando cheguei na região, morei em Brasília em 94. Em 94 mudei para Formosa, onde eu estou até hoje, né? Formosa, muito mais fácil acesso, uma cidade menor, enfim, para as crianças na época que estavam com 3, 4 anos, construíram seu grupo de amigos aqui. Foi muito feliz essa decisão de vir para cá, sabe? A vida social também, gente mais parecida conosco, né? Brasília é uma cidade um pouco fria, né? No sentido que você às vezes mora ao lado de alguém que tu nem bom dia dá para ele no apartamento, porque os horários não dá certo se encontrar. Então, ficamos na Pioneer desenvolvendo esse trabalho aí até 2000, foram 12 anos, né, como rep da Pioneer. Foram 6 anos lá como funcionário, carteira assinada, e mais 12 anos como rep. E aí, em 2000, a gente tomou aquela decisão. Você acompanhou, né? Eu te agradeço assim, por todo o apoio ao longo. Se não me engano, nós trabalhamos junto por uns 9, 10 anos, não foi? Por volta disso, 10 anos. Então, assim, a importância sua como profissional, como apoio, como conselho nesse tempo aí foi fundamental também, né? Imagina que a gente toda hora tinha uma pressão aqui, uma pressão dali, tinha com quem dividir. Sempre fomos muito bem recebidos nesse sentido, muito bem orientados e apoiados, né? Eu te agradeço aí por essa fase aí. E como em 2000 também, talvez foi uma das decisões mais difíceis que eu tenha tomado, porque pensa, ser um representante da Pioneer naquela época era uma situação muito cômoda, muito desejada até pelos profissionais, né, pelos nossos colegas. Eu tinha um volume de venda bem significativo, né, uma participação de mercado bem interessante, e a gente optou por virar a página. Cara, minha história até aqui foi essa, daqui para frente eu vou fazer. Inicialmente, a gente ia fazer de outra forma, não teríamos a parceria da Pioneer,
né, porque já existiam parceiros que eu mesmo tinha desenvolvido aqui na região e, logicamente, a Pioneer seguiria com eles. Por uma razão que eu não sei, não deu certo a sequência de trabalho com essa turma aí e nós fomos convidados. Isso foi, talvez, teve um grande impacto na empresa que nós temos hoje, né? Porque a gente já começou grande, né? As vendas que a gente fazia, eu fazia como representante, né? A gente como empresa, como distribuidor, deu sequência naquele trabalho. Então para mim foi muito simples. Para o pessoal que veio para me substituir, que no caso foi o Cacheta, eu acho que foi muito bom para ele também, mas ele também trouxe ideias novas de outra região e somado ao que já tinha sido feito aqui, a gente deu mais um salto, né? Eu acho que o Itabajara chegou, eu não lembro exatamente o ano, se foi 2000 ou 2001, mas com a chegada do Itabajara também, isso tudo foi agregando para que a gente tivesse sucesso. Então nós, como empresa, já começamos com um volume bem significativo de negócio, né? Podendo fazer um trabalho bacana, contratar pessoas, treinar pessoas e dar sequência nisso, né? Que a gente começou lá atrás. E assim, a história dessa outra parte aí, no início é um choque, você sai, eu vendia uma semente que tinha uma qualidade excepcional, eu podia desenvolver um trabalho e mostrar o diferencial, colher o fruto desse trabalho. Quando nós passamos a trabalhar com químicos, isso não era uma realidade. A maioria de produtos genéricos, na época não era tanto, mas já tinha. Aí não era o teu trabalho ou a qualidade do produto, era muito mais uma questão de preço e balizar o negócio. Aquilo para mim foi um choque, assim, eu demorei a assimilar, sabe? Demorei 1 ou 2 anos para assimilar, também vender outras coisas, mas também logo também a chave virou e a gente deu sequência, começamos a fazer um trabalho bacana, desenvolver esse mercado que a gente pôde, vamos dizer, roubar da concorrência, ou alguns produtores chegando também, uma região de expansão, né? Passamos aquelas crises de 2004, 2005, passamos com louvor, passamos com as contas pagas, porque a gente teve sempre, junto com os meus sócios aqui, o André e o Jorge, uma disciplina de gastar muito menos do que a gente ganhava, não sangramos a empresa hora nenhuma, né? A gente, graças a Deus, conseguiu passar e isso nos deu mais uma alavancada, porque na crise gera oportunidade, de fato isso é uma grande realidade, né? Assim, o grupo que a gente construiu aqui na época, o Jorge e o André, o bacana é que são perfis diferentes, né? Um é mais relacionamento, um é mais técnico, outro é mais administrativo, então isso aí eu acho que foi o motor, o pilar que nos sustentou aí para desenvolver esse trabalho, assim. E assim, eu sempre gostei muito de plantar. Eu tenho uma paixão na vida, depois a maior paixão que eu tive foi o desejo de ser jogador de futebol, que foi frustrado, mas a segunda maior, de fato, é plantar lavoura. Cara, esse troço é muito bom, é um troço fantástico, é uma paixão, você ver uma lavoura, você interferir nela, você modificar a forma como ela está indo, isso é um negócio que me agrada. Eu comecei a plantar em 92, ainda como representante da Pioneer. Nesse meio tempo, meus irmãos vieram também para me ajudar, os dois estão aqui, cada um tocando seu negócio próprio, né? A gente foi sócio em alguns momentos, mas hoje não, cada um cuida do seu negócio e graças a Deus eles estão muito bem, né? Mas eu comecei essa parte em 92, comprei a primeira área e foi plantando, e a hora que a gente abriu a Tia, então ficou um pouco mais forte, vamos dizer assim. A gente começou na Tia fazer desenvolvimento de agricultura em 2003 de forma bem lenta. Em 2007 não, a gente passou já uma área um pouco mais representativa. Em 2010 eu acho que foi o grande salto que nós damos, né? De área. Então hoje a gente planta uma área bacana, são 6 unidades aí de produção, todas de média alta produtividade, uma coisa bem rentável, né? Eu acho que o momento que nós estamos passando na agricultura é fantástico. Eu nunca vi nada parecido, talvez teve isso na década de 70, que eu era piá, não me lembro. Mas como agora, eu nunca vivi. Sim, nós temos esse ano e temos mais um ano que vem ainda, que praticamente as coisas estão bem encaminhadas, né? Nada é garantido, mas é um momento muito bacana. E, assim, estamos nessa fase de hoje. Hoje eu sou sócio da empresa, eu já tenho um sucessor lá dentro, o Eduardo, que é o meu filho, o velho já está lá dentro da empresa. Ele faz parte do que eu fazia, né? Então deleguei algumas coisas para ele também. Uma coisa assim que é marcante, eu acho que
isso não é só aqui. Nós tivemos nesse meio tempo aqui na região, principalmente, um processo sucessório. Então, os agricultores que eram meus clientes passaram o bastão já para os filhos. Os filhos, pode ser meu cliente ou não. O relacionamento que eu tinha, que era marcante, que era de construir, que era muito respeitado, que sempre foi, era com os pais, né? Então, assim, isso é uma coisa que, às vezes, eu fico um pouco chocado até com isso, mas muda demais, mudou drasticamente a forma, né? Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção. Mas, hoje eu estou na empresa, eu devo usar 50% do meu tempo cuidando da área técnica e operacional das fazendas, os outros 50% ali na empresa, né? Coordenando principalmente a área de semente, eu auxiliando um pouco na área comercial, né? E é assim que tudo aconteceu, Valdir. Nesse tempo aí tivemos pessoas fantásticas que nos deram um apoio impressionante, assim, eu fico até pensando o que eu fiz para merecer tanto apoio que eu tive ao longo dessa caminhada, né? Começando lá no início, lá quando eu fui contratado, e depois quando comecei a fazer a minha peregrinação por esse Brasil, a turma lá de Toledo, lá o Lademir, a turma de Londrina, o Ricardo, o Paulo, o Zé, a turma de Itumbiara aí, a turma da unidade administrativa, o Lucimar, enfim, é ruim citar nome porque às vezes tu esquece de alguns e é muito pouco injusto, mas todos os locais, assim, muito bem recebido, muito bem apoiado. O time interno lá da Santa Cruz, eu fui na minha vida acho que 4 vezes para Santa Cruz. Acho que o cara que menos foi para Santa Cruz no mundo fui eu que trabalhou na Pioneira aí. Mas o contato que nós tínhamos lá, a dona Erna, a Clarice, principalmente essas duas aí, o contato é muito frequente, muita coisa, muita picuinha para resolver. A gente jogava uma bola quadrada, elas devolviam redonda. Só gratidão aí para toda essa turma aí. Tá doido? Bom demais. Barão. Bom, parece, você vê, de forma bem espontânea e bem natural, tu expôs aí uma bela trajetória. Você lembra? Não foi se ajoelhar no milho, né? Não foi confessionário. Isso foi bem espontâneo, bem natural e bem emocionante, porque você alinhavou toda a sua caminhada sempre com um ingrediente muito forte na vida da gente. Pessoas, né? Suporte, relacionamento, apoio, confiança, porque numa fase que recursos, vamos chamar tecnológicos, eram bem inferiores, quase nenhum do que você tem hoje, né? Malemar você tinha um veículo para se deslocar, né? Na época podia chamar de carro, hoje se chama de veículo, mas na nossa época era carro mesmo, né? Gol BX, Valdir, o que chama hoje? Gol BX, e quando você era premiado, você falou, não, nós vamos te promover, nós vamos deixar você fazer um misto quente no seu Gol BX. O que é misto quente? Põe um ar-condicionado recondicionado aí pro veículo. Mas eu queria te perguntar, você suplantou algumas perguntas que eu já tinha preparado aqui para te fazer, né? Mas, dentre delas, eu queria te perguntar quais foram as agruras e bravura que você se lembra que foram marcantes na sua etapa como representante comercial? Agruras e bravuras. Valdir, tem tanta coisa, né, cara? Aqui, no início, aqui nós estamos numa região um pouco diferente do que tinha na época. Aqui é 1.000 metros de altitude, 1.000 até 1.200. Então, nós chegamos aqui na época, eu vim louco de vontade de expandir o portfólio, de poder vender mais coisas, não só o 1875 como se tinha, né? Então, assim, o primeiro ano foi bacana, foi um volume de venda que me deu um sustento. Se eu não me engano, foram 7.500 sacos. Na época nós chamávamos em tonelada, né? Então, 150 toneladas de milho. Era 20 quilos o saco. No segundo ano, a gente subiu esse número, mas daí começou uma chuva dia 6 de dezembro e terminou dia 10 de janeiro. Uma chuva só, praticamente. Imagina o que aconteceu no 1875. O Tursco lambeu, simplesmente. As lavouras, assim, a gente colocava nossas lavouras ao lado de materiais tipo Cargill, 125, Grosseries 401, enfim. Tudo pé duro, né? O 1875 derreteu, né? E o que nós tínhamos para vender, né? Isso foi 90 para 91. Então, 91 já
não foi tão bacana. Daí para frente já começou a aparecer outros materiais, né? Aumentou a disponibilidade, principalmente 3210, aí já veio logo 3232, depois 3072. A gente foi expandindo e, mesmo perdendo área, né? Que foi saindo Cristalina, saindo Naí, depois saindo Bahia, mesmo perdendo área, as vendas foram aumentando porque a área de milho também aumentou, né? A região foi amadurecendo. A região aqui foi iniciada a colonização em 78 com a Copadef, projeto Copadef. E depois, gradativamente, a partir da década de 80, começou a chegar gente de todo lado, né? Então, assim, esse foi um momento bem difícil, assim, essa questão de sanidade dos materiais. Superamos aquilo, depois veio o episódio do 3041, né? Superamos de forma bacana, cara. Foi desgastante, mas deu uma engrossada no nosso couro, nosso fantástico. Os clientes que a gente teve que ou cancelar ou substituir o material, não perdemos praticamente nenhum. Eu acho que teve um que eu não consegui recuperar, mas ele também não era muito do ramo. Esse, de fato, não. Mas os demais... Aí depois veio os episódios dos grãos ardidos, né? Você sempre participou de tudo isso. Cara, impressionante. A gente tirava de letra aquilo, né? Pro produtor com prejuízo 30%, 40% de grão ardido. Só que não era só os nossos materiais também, né? Os outros também tinham, né? Então, o pessoal entendeu isso como um episódio da cultura do milho, não da Pioneer. A Pioneer tinha o 30F33, que era altamente suscetível, mas tinha outros que dava para encarar. E a gente foi aprendendo com tudo isso também, né? Tecnicamente, fomos evoluindo. Depois, logo depois que veio a Cercosp, acho que demorou um ano para chegar aqui, quando veio também foi impactante, mas graças a Deus nós tínhamos o K75, já tínhamos uma outra história aí para ser contada, um outro time no comando da empresa, acho que onde deu a explosão, né? E aí eu já estava como distribuidor, né? não mais como representante. Bom, alguns casos, mas bravura, rapaz, tem muita história bonita, né, cara? O que eu mais gosto de lembrar, a gente chegava para fazer a programação do milho, assim, o produtor, que era nosso cliente, se alguém chegasse a oferecer milho, ele dizia assim, não, eu ainda não sentei com o Barão, eu não sentei com a turma da Pioneer, depois eu não... E era assim, rapaz, aí a gente chegava lá, falava lá, o que nós vamos plantar esse ano? Cara, aquilo não tem o que supera, né, cara? Aí tu pegava... Nem o Mastercard, né? Aí tu pegava o sistema de combinação de híbridos, adequava a cota que tu tinha e ia fazendo os arranjos e dava tudo certo, cara. É muito, muito bacana e muito respeitado, né? Acho que nós, por sermos... acho que, lógico, a Pioneer, em muitos locais, ela foi a primeira empresa a chegar falando de milho de uma forma diferente. Então, eu tenho umas histórias que deu trabalho, mas eu acho que foram bacanas demais também, é chegar na fazenda, perguntar onde é que está a tua plantadeira. Eu quero mostrar um pé de manga, tinha uma semeata lá com o resto de adubo dentro ainda, talvez alguma coisa de semente, vamos regular ela. E era uma viagem que tu tinha feito, às vezes, 200, 300 quilômetros para chegar naquela fazenda, como é que tu ia voltar? Não tinha outro recurso. Desmonta tudo, limpa, lixa, tira a ferrugem, desengripa lá a caixinha e põe para plantar. Ainda bem que era só 4 linhas na maioria dos casos, né? Isso tinha uma vantagem. Né? Os milhos eram tudo plantado em 90. Nylon, né? E sem disco ainda. Não, já tinha os discos, cara. Mas assim, eu era mestre em abrir os discos, porque as peneiras tinha que adequar. Então eu tinha um canivete muito bom para abrir, ou um limatão, né? Limatão, é verdade. Os primeiros discos que tinha, que era só um plástico, mas tinha que ser no corte. Teve outros com uma resina já, acho que fabricados pela Plantro, aí não, já o limatão funcionava muito bem. Assim, isso nos ajudou demais, cara. Por isso a gente foi muito respeitado. Assim, deu trabalho, deu demais. Mas o cara falava assim, eu vou chamar porque a turma da Pioneer vai resolver meu problema aqui, milho. Eu não quero pensar em milho, mas eu preciso plantar, rotação, né, isso aqui. Então delegava para nós. E isso aí é um troço muito, muito bom, assim. O que nós vamos plantar esse ano? Essa pergunta era bacana. Podcast Academia do Agro. Barão, me fala uma coisa. Nós já estamos aqui, olha que bacana, hein? Já estamos em 40 e poucos minutos de papo. E eu queria te perguntar sobre a TIEA agrícola.
ela já existe há 2 décadas. Um pouco mais, um pouco menos. 2000, né? 1999? 2000. Fevereiro de 2000. Foi para 2000, né? Então nós estamos fechando aí praticamente 21 anos. 2 décadas. Isso. E atuando no segmento de insumos, no barter, na relação com empresas. Você já contou a história, como ela se iniciou. Conta para mim, hoje, como é que ela está? Qual que é a área que ela atua? Quantas filiais vocês têm? Qual é o número de colaboradores que vocês têm, diretos e indiretos? Área de atuação, não valores, não é isso, mas em termos de pessoas de campo, conta um pouco do seu organograma, da sua estrutura hoje, da vossa estrutura hoje da TCHE. Ok, Walter, como eu falei, a TCHE foi uma decisão talvez a mais marcante da minha vida, né? Porque eu saí de uma estrutura que estava redondinha para montar um negócio que sempre tem incertezas, né? Mas foi uma decisão que a gente tomou, eu e a minha esposa em conjunto, não foi uma decisão unilateral, então a gente sempre discute isso e achamos que era um momento. E graças a Deus encontrei 2 sócios fantásticos, 2 pessoas extremamente competentes e honestas e comprometidas com o trabalho. Nós somos hoje uma empresa de 8 unidades, temos em torno de 110 colaboradores mais ou menos, e desses aí uns 45 atuando no campo diretamente, né? Como representante de vendas ou como agrônomo de campo, apoio técnico, enfim. O momento da distribuição é um momento bastante delicado. Então, você vê a consolidação, né, das empresas, os grandes grupos chegando, fundos entrando no processo. Então, de fato, a gente vai passar a competir com uns cachorros grandes. Nós estamos muito conscientes disso. Né? Do ponto de vista de gestão, a gente está fazendo o dever de casa, né? E agora estamos criando dentro da empresa plataformas especiais, específicas, seja nutrição, seja biológico, seja semente, os químicos é lógico, e tem uma coisa de serviço. E, assim, é um momento, não vou dizer que ele é tenso, mas ele é de atenção. A gente é muito consciente disso, desse movimento todo que está acontecendo aí. Mas estamos indo assim, com um crescimento bem bacana, né? E muito conservadores, velho. Se é que a gente tem uma característica, nós 3 somos conservadores, ele não fala loucura, né? Isso às vezes inibe o nosso crescimento, torna ele mais lento, mas ele é lento e gradual e seguro. Então se existe uma característica, é essa, né? Mas tá assim, e paralelo a isso temos um negócio de agricultura também que é a parte mais gratificante que eu te digo do processo aí, né? Essa fica, o técnico e operacional fica comigo, né? E o financeiro administrativo fica com o Jorge. Então, beleza. Hoje somos assim. Podcast Academia do Agro. Barão, como reta final agora, até porque já estou usufruindo bastante do seu tempo, foi uma pergunta que eu inclusive fiz para outros colegas do nosso meio de relacionamento. Qual é a sua perspectiva para os próximos anos em relação do agronegócio? Você está no setor de distribuição, de prestação de serviço, de distribuição, mas também você é produtor. Quais são as suas perspectivas? Retrospectiva a gente já sabe. Anos fantásticos, nós tivemos nesses últimos anos e tal. Estamos num momento muito legal. Mas e esse futuro? O que nos reserva na sua visão? Valdir, infelizmente também, assim, que eu acho que tudo no mundo está se consolidando, né? Pequenos produtores em muita situação não têm sucessão e eles estão passando essa área para outros, né? Através de arrendamento ou mesmo venda, né? Então, nós estamos cada vez tendo menos produtores. Essa região onde nós estamos ainda tem uma característica de muitos produtores médios aí de 200, 300, 500 hectares. Mas isso a gente sabe, e até pela história recente, que isso vai acabar consolidando também. Então, assim, nós como grupo, como produção, a gente também está se preparando para aproveitar essas oportunidades, seja através de aquisições ou através de arrendamento. Mas a ideia, sim, vamos dizer, tornar o negócio mais robusto, negócio de lavoura mais robusto, através de crescimento horizontal, arrendando ou comprando mais áreas, ou vertical, através de irrigação, através de culturas de mais alto valor agregado, enfim, dessa forma que a gente está vendo esse futuro aí. Estamos preparados para ele, sim. Cara,
Obrigado, Barão. Que satisfação tê-lo aqui com a gente. Espero contar com outras oportunidades também. E deixo para ti aí a última mensagem para o nosso grupo, para os nossos ouvintes aí, que você gostaria de externar ou desejar a todos. Bom, Valdir, eu mais uma vez te agradeço pela oportunidade. Quero, para quem conseguir ouvir isso, puder ouvir, e que fez parte da minha trajetória profissional ao longo desses 39 anos aí, a gratidão é imensa. Cada um teve sua importância em algum momento. Uma pena que a gente às vezes não consegue mais conviver tanto, né? Isso é uma coisa que me frustra um pouco. O tempo é cada vez mais escasso, tem tanta coisa para fazer que você acaba não tirando um tempo aí para rever os amigos, né? Poder visitá-los e compartilhar alguns bons momentos, relembrar os momentos do passado. E para a turma dos mais jovens que está chegando, o que eu posso dizer? O que eu valorizo? Agora eu troquei de lado, agora eu sou um fazendeiro recebendo uma visita de um profissional de vendas ou um técnico. Para chegar em alguém, tem que ter conhecimento, tem que agregar na vida dele. E tem que ter a empatia, tem que saber se colocar no lugar da pessoa, tem que a toda hora estar se perguntando se aquilo que eu estou fazendo ou falando ou recomendando eu faria no lugar dessa pessoa. Então, empatia e comprometimento, conhecimento são valores até que constam da nossa missão e valores da TIA. Então, se eu puder deixar um conselho, uma recomendação, seria isso, Valdir. Wilson Barão, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Valdir. Eu que agradeço. Tamo junto aí. Um abraço. Podcast Academia do Agro. Você gostou dessa entrevista? Te ajudamos com o conteúdo e com o depoimento? Que bom! Aproveite a visita para assinar o nosso podcast. Desse jeito você vai receber toda semana um novo episódio em seu smartphone celular. Estamos em todas as plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer. É só entrar no aplicativo, buscar Academia do Agro, clicar no botão seguir, escrever ou assinar e pronto. Estamos juntos. É grátis. Te aguardamos, hein? Abraço. Ouvimos o tempo todo. Em nenhum momento nossos ouvidos ou orelhas se fecham. Podemos unir as pálpebras, cerrando os olhos quando quisermos, e assim pararemos de ver. Mas nunca cessamos de ouvir, tamanha a importância que o som acaba adquirindo para nós. Tudo o que ouvimos, segundo a física, são vibrações com frequências de 20 a 20 mil vezes por segundo, ou seja, equivalente a ciclos de um fenômeno periódico cujo período tem a duração de 1 segundo. A isso denominamos Hertz. A palavra áudio é o termo técnico utilizado para o som em meio eletromagnético ou digital. Pois bem, o podcast que você está ouvindo agora tem o formato de distribuição digital conhecido como streaming, igual Netflix, Spotify, etc., que é utilizado para distribuir conteúdo multimídia através da internet. Nesta forma, as informações ali não são armazenadas pelo usuário em seu smartphone ou o próprio computador. Bacana? A realização dos episódios do podcast Academia do Agro tem como responsáveis este que vos fala, Valdir Franzini, atuando como produtor e apresentador, a Rosane como revisora de cada um dos clipes e os líderes e agroempreendedores como nossos entrevistados. Lógico, o grande sucesso vem de vocês que nos ouvem e nos motivam a fazer cada vez mais e melhor. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá! Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility.
It's your family. It's your choice. First choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.